por que será que nós como pais, né, conhecendo ali o livro de Gênesis e Adão e Eva e o plano original de Deus, por que ainda assim, né, nós enfrentamos tantas barreiras? Já falamos, ou seja, foi deturpado. Nós começamos a enxergar a relação sexual de uma forma deturpada. E por causa disso, eu enumerei alguns fatores que nos desafiam, nos impedem de falar de forma saudável e de falar de forma respeitosa, de forma aberta sobre a relação sexual com os nossos filhos. E o primeiro fator é a questão assim de nós como pais, na nossa infância, na nossa adolescência, termos sofrido muita repressão ao falar desse assunto. Muitas pessoas, muitos adultos carregam marcas e feridas de repressão. Ou seja, não tinham liberdade de dialogar com os seus pais. E essa repressão sexual, muitas vezes, ela foi bem aberta, como por exemplo assim, quando os filhos, né, nós como filhos perguntávamos coisas sobre a relação sexual, sobre o sexo, e essas perguntas não eram respondidas. Às vezes, essas perguntas eram ignoradas. Às vezes, havia grosseria verbal com relação à forma como os pais tratavam esse assunto, como se nós não tivéssemos o direito de perguntar. E, inclusive, haviam castigos físicos, ou seja, onde você está aprendendo isso, menino? Onde você está aprendendo isso, menina? E havia uma correção até mesmo física. E isso provocou muitas marcas, com que fizeram com que a gente tivesse um certo bloqueio de falar sobre isso com os nossos filhos. Além disso, ainda existia também uma outra repressão que eu falo que é aquela repressão silenciosa, aquela repressão velada, né? Da mesma forma que as perguntas não eram respondidas e etc., acontecia também situações onde os filhos, né, por opção dos pais ou até mesmo por uma falta de opção, né, devido a questões financeiras, os filhos dormiam no mesmo quarto que os pais. Gente, quantos relatos de adultos nós ouvimos, né, de que hoje em dia tem dificuldades nos seus relacionamentos, tem dificuldade na vida sexual, tem dificuldade de falar sobre isso com seus filhos, porque ouviram barulhos que não deveriam ser ouvidos naquela idade. Viram cenas, viram situações que não deveriam ter sido vistas naquela idade. Por quê? Porque dormiam no mesmo quarto que os seus pais. E isso é tão sério, porque existe uma imaturidade cerebral da criança. Ela não consegue entender, processar essas informações, esses estímulos, sejam auditivos ou sejam visuais. Então, isso é muito sério. E muitas pessoas passaram por isso, de presenciar situações que não deveriam ter presenciado, e isso trouxeram bloqueios. Então esses pais hoje é como se eles sofressem de uma espécie de amnésia seletiva, ou seja, né, quando eu vou falar sobre este assunto, eu prefiro não me lembrar, eu prefiro não falar, eu prefiro não tocar nesse assunto, porque isso ainda traz uma certa dor, porque isso não foi claro para mim, ou foi me mostrado de uma forma inadequada. Mas isso é um extremo. Agora, o outro extremo também é verdadeiro. Também já aconteceram situações de pais que vivenciaram essa repressão, seja velada ou não, e que hoje eles resolveram dialogar com os filhos, dialogar de uma forma aberta, né? Porque eles sofreram tantos medos, tantos tabus, mas, infelizmente, eles vão para outro extremo. Como eles foram muito reprimidos, eles falam de uma forma com os filhos ou mostram situações de uma forma que eles ainda não têm maturidade para entender.
Eu tive uma colega na faculdade uma vez, onde nós estávamos tendo uma aula de psicologia, e essa colega compartilhou, né, que na casa dela ela não tinha problema nenhum em falar sobre sexo com os filhos e que inclusive ela colocava os seus filhos de 10 e 11 anos para assistir filme pornô com ela e com o marido, para que eles pudessem aprender. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque as crianças não têm maturidade para isso. Eu sei de casos de pais que tinham medo dos filhos não se interessarem por essa área sexual e entregar revistas pornográficas, revistas de mulher pelada para crianças de 7, 8, 9 anos poderem ver. E eles não explicavam também não. Só entregue e fala, essa revista aqui é para você. Crenças limitantes, bloqueios, repressões que fizeram com que os pais, muitos, não soubessem como lidar com essa situação com seus próprios filhos e agiram de uma forma completamente errada.